Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez, chegando na tua casa, na minha casa, a Bíblia e as notícias curiosas. Talvez você pense assim, que faz tanto tempo que nós não vamos colocando as programações. Esse final de semana, irmãos, vamos estar trazendo. Hoje eu quero terminar de gravar A Menina do Livro. A Menina do Livro é algo muito especial. E vocês vão entender por que eu estou falando. Quero trazer a Menina do Livro esse final de semana para as crianças e para os pais. Vamos lá. Muitas das vezes nós não entendemos o que acontece no mundo espiritual. O que está relacionado ao mundo espiritual e nós. Eu vou trazer duas partes da Bíblia no que eu quero fazer aqui. Tirar uma curiosidade da sua cabeça, da minha cabeça. A minha cabeça não tem, mas a minha tem convicção. Talvez você pense assim: como Deus deve ter dado autoridade a homens para escrever a Bíblia? Profetas. Deus mesmo, ele podia ter feito tudo. Ele não fez que o Espírito Santo engravidasse Maria e o anjo do Senhor, que ouve o Senhor, Gabriel, não veio e falou a Maria, e a partir daquele dia ela já começou a estar grávida. Mas no que nós queremos saber, o Espírito de Deus, como o Espírito de Deus ele é sobrenatural. A Bíblia nos diz que no versículo de número 2 de Gênesis, a Bíblia diz assim: e a terra era sem forma e vazia. Quer dizer que a terra não tinha forma. Ela não era redonda nem quadrada. Ela não tinha forma. Ela não tinha forma. Mas para ela ter forma, ela precisava de alguma coisa. Ela já era criada, irmãos. É interessante. E a terra é sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, havia um lugar fundo. Tinha-se um planeta. Tinha-se um lugar. Mas não tinha nada sobre este lugar. Talvez a sua curiosidade seja: mas o Big Bang, que mais a existência? Não. Tudo foi feito para ele e por ele. Se não mais a nossa vida por ele e para ele. Olha o que é interessante dessa mensagem. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Talvez você pense assim: Deus é tão soberano que ele não tocou as águas. Ele movia sobre as águas. Ele não tocava as águas. Mas por quê? Ele é 100% espiritual. 100% poder. Mas Deus ele não parou por aí. Talvez você pense assim: Deus parou de mover na minha vida. Eu não sinto mais a presença de Deus. Mas você tem buscado pela presença de Deus. Eu não vou evangelizar mexendo com você, mas eu vou evangelizar você da maneira que você vai pedir para Deus estar na sua vida hoje e na sua casa e na sua família. Deus, o seu Espírito pairava sobre as águas. Quer dizer que ele ficava por cima e não tocava nas águas. Então, só que Deus ele não parou a obra dele. O homem frustrou a Deus? Não. O homem pecou contra Deus.
E Deus se arrependeu da criação. Só que Deus viu o coração humano. Mas o que é o coração humano? O espírito e a alma. Dois elementos dentro desse corpo estrutural. Não, essa estrutura ela não tem sentimento, irmãos. Desculpa de falar. Essa estrutura não tem sentimento. Mas o espírito, a alma e o espírito têm. Mas então o que é doença em nós? O espírito e a alma. Nós não fazemos a terapia com Deus, tratamento espiritual. É a maior terapia. Nós estamos entrando no maior foco, nós vamos entrar no maior foco esse resto de ano ainda, se Deus quiser. De te colocar sobre este ensinamento. Leva esse ensinamento hoje para a terapia com Deus. Do Espírito. Sobre o Espírito e sobre a alma. Em Joel, capítulo de número 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Quer dizer, pós pai, pós mãe. É interessante. Deus ele derramou o seu Espírito. Foram fagulhas de energia sobrenatural. É como se você visse os pingos de água. Você vê eles cair, ele derrama sobre o chão, se tornando água. Tocando na terra. O que o Espírito, lá no início de Gênesis, não tocava a terra, o Espírito agora toca a terra. E você não entende porque o Espírito toca a terra. Porque ele se tornou carne. Porque o Espírito não tem como ele se viver sem ter uma estrutura. O corpo é a estrutura do Espírito. É a estrutura da alma. Quando nós morremos, nós perdemos a consciência. Vou trazer isso daqui. A Bíblia e as notícias curiosas. Ou se não, no contador. O contador também tem, é porque faz parte a Bíblia e as notícias curiosas. Entende algo que é interessante para a nossa vida. Pois nós, os nossos filhos, profetizarão. Então, se eu sou pós a minha mãe, eu sou profeta. Eu profetizo. E assim, minha geração, ela profetizará, porque eles são após mim. Mas olha só. E os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Os velhos somos nós depois dos nossos filhos. Nós teremos o que? Sonhos. Muitas vezes nós temos um sonho. Ah, meu filho, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas é algo profético. É algo de cuidadoso. Tem sonhos normais. Por isso que o ser humano precisa sonhar. Para o quê? Ter ligação com Deus. Mas os mancebos, quem é os mancebos? Servos. Quem serve ao Senhor é mancebo. E esses terão o quê? Visões. Pastores, presbíteros, diáconos, doutores da lei. Mas quem são os doutores da lei hoje na nossa geração? Os doutores da lei são os evangelistas. Porque o evangelista ele tem um propósito do quê? De estudar, trazer aquilo que Deus está revelando. Eu quero dar continuidade nesse tema. O Espírito de Deus nessa evangelização. Eu quero, no próximo vídeo, dar continuidade. Vou até marcar aqui para dar continuidade. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Se esse pouco momento, irmãos, eu quero aqui dizer que amanhã eu vou tentar trazer, não garanto 100%, mas trazer aí na comunidade cristã a pregação ao vivo, tá? Uma pregação ao vivo, seja para você um culto, seja para você uma evangelização. Amém?